a seguir. Mateus capítulo 5, versículo 43 a seguir. O tema que nós estamos abordando dentro dessa passagem é a respeito do amor ao próximo, que é um fundamento indispensável, irmãos. Eu acredito que se nós trouxéssemos uma mensagem toda semana falando sobre isso, seria ainda pouco, né? Porque a grande dificuldade que temos é com os relacionamentos. Nós temos muitas dificuldades de permanecer firmes dentro dos nossos comprometimentos com Deus, por causa que nós não conseguimos mantermos firmes no nosso comprometimento, muitas vezes com o próximo. Então, essa é a grande dificuldade que temos, e esse texto aqui é um texto fundamental da nossa fé cristã. Os irmãos acharam Mateus capítulo 5, versículo 43? Amém? Como de costume, depois, irmãos, deixa a Bíblia aberta, vamos acompanhando dentro dela, para que nós venhamos a extrair das Sagradas Escrituras a compreensão nesta noite. Diz assim, versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa meditação nessa noite. Pai, mais uma vez em oração, queremos nos voltar diante de Ti, Senhor, de maneira humilde e quebrantada, Senhor, porque somente pela Tua graça podemos alcançar a riqueza, a grandeza e preciosidade, Senhor, desta palavra que nós acabamos de ler, Senhor. Apesar de ter sido dita pelo Senhor Jesus há vários séculos atrás, essa palavra continua fazendo uma revolução no meio, Senhor, da vida de cada servo do Senhor e neste mundo, Senhor, diante de um mundo onde o ódio a cada dia é tido como uma atitude normal. Cristãos que realmente vivem a vida cristã, imitando a Cristo e amando o Senhor, o seu próximo, e muitas vezes amando pessoas, Senhor, odiosas, manifestam, Senhor, um perfume maravilhoso neste mundo. E eu tenho certeza, Pai, que compreendendo essa realidade, dita aqui nesta palavra, Senhor, eu tenho certeza que nós podemos viver neste mundo através de uma vida de amor para com o próximo, onde este amor pode servir como testemunho para que outras pessoas possam ter acesso à graça do Senhor. Que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa noite, é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Quantos de vocês que estão aqui, seja bem sincero, tá? Eu não vou ficar triste com ninguém, nem eu, nem o Leonardo, nem a Larissa. Mas quantos de vocês aqui vão lá no YouTube e ver as mensagens que foram postadas? Seja bem sincero, levanta sua mão lá. Bem pouca gente, né? Da quantidade de irmãos que está aqui dentro. Provavelmente, nós temos a nossa suspeita, né? É que muitas vezes o nosso conteúdo é visto por pessoas de fora, mais por pessoas de fora do que pelos de dentro. Eu encorajaria os irmãos, né, até depois vou conversar com o Leonardo, quem sabe a gente consiga colocar essas mensagens e disponibilizar em áudio, né? Fazer de alguma forma para que às vezes se os irmãos estiverem limpando a casa, estiverem no trânsito, em algum lugar, possam ouvir, porque tudo que nós trouxemos aqui a respeito do estudo do Sermão do Monte é uma coisa que é como se fosse um efeito dominó. Né? Se você perde uma dessas mensagens, você acaba perdendo um pouquinho do vínculo daquilo que nós estamos tentando tratar. Não é possível, numa mensagem só, tentar recapitular tudo o que foi dito. Né? Nós tentamos fazer de maneira mais enxuta, mas você não vai conseguir, né, às vezes, pegar o fio da meada, como se diz. Então, por isso, encoraje os irmãos, né? Se estiver limpando a casa, se estiver fazendo alguma atividade, vá lá no YouTube, coloca a mensagem, deixa a mensagem girando lá e preste atenção na mensagem, né? Não vai fazer outra coisa. Eu sei que às vezes a gente está distraído, mas depois, quem sabe, podemos pensar numa forma de disponibilizar também só em áudio para os irmãos ouvirem dentro do carro, porque o que nós estamos estudando aqui, irmãos, eu tenho muita alegria de poder, junto com os irmãos, aprender essa passagem. Né? Juntos podemos desenvolver dentro dela, porque ela é o centro, o cerne, o núcleo de tudo que a vida cristã significa. Então, por isso que eu encorajo os irmãos a poderem escutar essas mensagens, vê-las, para que possa aprender cada vez mais. Né? Todo mundo aqui tem YouTube, não?
Não vou perguntar se os irmãos veem algum vídeo no YouTube, senão daí vai entristecer muita gente, né? Eu até vejo, pastor, eu vejo lá, deixa quieto. Queridos irmãos, nós temos meditado no Sermão do Monte, e a partir do versículo 21 desse capítulo 5, nós temos percebido uma coisa muito significativa. Nós temos visto que os religiosos da época de Jesus, eles tinham o péssimo hábito de distorcer as passagens bíblicas. Eles pegavam uma passagem do Antigo Testamento, e para tentar tornar aquela passagem mais palatável, né, para que se encaixasse com o seu padrão de vida, eles, de alguma forma, ou eles distorciam a interpretação dessa passagem, ou eles acrescentavam alguma coisa a essa passagem. Nós vimos aqui que, dentro do pensamento do que Jesus está fazendo, ele está pegando, muitas vezes, o ditado popular do que aquele povo dizia, e usando os ditados populares religiosos, né? Que eu até brinquei aqui na quarta-feira passada, né? Alguns dizem assim que quem cedo madruga Deus ajuda, né? Dizendo que isso aí é uma passagem bíblica, e às vezes distorcem tanto as passagens das Sagradas Escrituras, tentando ou perverter o ensino dela, ou tentando acrescentar alguma coisa que não está ali dentro. E era isso que esses homens religiosos faziam. Eles pegavam as passagens do Antigo Testamento e tentavam ressignificá-la, mas essa ressignificação era porque eles queriam se livrar do peso da palavra de Deus. Eles queriam abrandar o significado da palavra de Deus, né? Isso tem muito a ver com os nossos dias, onde as pessoas, às vezes, nós vemos muitas pessoas mal intencionadas pregando a palavra de Deus, selecionando textos para pregar, né, porque tem medo de pregar em determinados textos. Essa semana eu estava lendo a respeito de um pastor dos Estados Unidos, né, chamado Rob Bell. Ele estudou num bom seminário, né, um seminário que tinha muito fundamentação teológica, e depois de um tempo começou a pregar o universalismo, né. Os irmãos que não sabem o que é universalismo, é a falsa ideia de que no final todas as pessoas serão salvas, né, dizendo assim, não, no final Deus vai perdoar todo mundo, aquele que creu, aquele que não creu, e todo mundo vai ser salvo. Mas, se você tem um mínimo de leitura do Novo Testamento, você percebe que o inferno é real, e que a condenação do inferno é real, que tanto quanto a vida eterna é uma realidade para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, a condenação eterna também o é, né? Então você percebe que esses supostos pastores e falsos profetas, eles pegam textos bíblicos e eles pervertem esses textos para poder apoiar as suas ideias, né? Não sei se os irmãos já viram até ficou famoso há um tempo atrás, de um pastor, até meio humilde, eu acho que do Nordeste, não sei de que lugar ao certo ele era, mas que diz que leu, né, lá no livro de Oséias. E ele lendo lá o livro de Oséias, a palavra de Deus vai dizer assim, que Deus manda uma mensagem para Oséias, dizendo para ele que vai numa casa de prostituições, né, e encontra uma mulher adúltera. E esse pastor foi lá e leu a passagem, e ele interpretou da seguinte maneira: vai e encontra a mulher e adultera. Então ele interpretou dizendo assim, que então, a Bíblia está dizendo que eu posso então adulterar, então eu posso pegar essa passagem e usar o meu próprio favor. Aí até o repórter, né, da televisão foi lá, e o repórter fez a exegese bíblica, irmãos, interpretou corretamente o texto, e falou para ele assim: o senhor não está interpretando errado aqui, não, porque está escrito aqui, vai numa casa de prostituições e encontra uma mulher adúltera, não é dizendo que vai para adulterar, né? A mulher é adúltera, mas não é uma legalidade para que seja praticado esse tipo de pecado. E às vezes a gente pode, né, a gente ri desse tipo de coisa, mas irmãos, isso aqui é muito comum, as pessoas pegarem a Bíblia e distorcerem a mensagem dela. Jesus está diante dos seus discípulos, como nós já vimos, e ele está referindo essa palavra aqui: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem esteve aqui na quarta-feira passada vai lembrar. Essa passagem aqui se encontra em algum lugar do Antigo Testamento? Essa que eu acabei de citar, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, está em algum lugar do Antigo Testamento? Eu vou voltar lá só para a gente reforçar, se o João puder me ajudar lá, tá, João? Levítico capítulo 19, versículo 18. Quem achar lá pode ler para nós, por gentileza. Levítico 19, versículo 18. É a passagem mais similar que nós encontramos no Antigo Testamento com essa que Jesus proferiu. 19 e 18, aham? Encontra lá, irmãos, odiarás o teu inimigo?
Então você percebe que os religiosos haviam adicionado algo, e eles haviam removido algo. Ali está dito em Levítico 19:18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não tem nada escrito lá dizendo odiarás o teu inimigo. Isso aqui, Jesus não está se referindo a essa passagem, Jesus está se referindo à má interpretação daqueles religiosos. Porque na mentalidade deles, eles estavam pensando no próximo, como nós vimos aqui na quarta-feira passada, né? Eu até vou fazer uma pergunta aqui, quem sabe muita gente não estava presente. Quem é o próximo ali dessa passagem, irmãos? Quem é o próximo? Ou amarás o teu próximo? O que é próximo? Quem é o próximo? O irmão Luiz estava aqui na quarta-feira passada, irmão Luiz. Isso é covardia. Pode dizer lá, irmã Maria. Próximo de sangue? Alguém quer acrescentar alguma coisa a mais, irmãos? O irmão estava aqui também na quarta-feira passada. Não, os que não estavam só vale, irmãos. Os outros não. Está perdoado, irmão Luiz. Irmãos, a ideia que se tem é que próximo geralmente é a pessoa que mora comigo, a minha família, as pessoas do meu trabalho, as pessoas da minha igreja. E nós vimos aqui o exemplo que Jesus dá lá em Lucas capítulo 10, diante da pergunta de um doutor da lei. O doutor da lei se aproxima de Jesus e ele diz para Jesus assim: o que eu faço para poder herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: como você interpreta a lei? Como é que você lê a lei? E ele cita, eu acho muito interessante a passagem de Lucas 10, em que ele cita exatamente o que é o núcleo da realidade da vida cristã. Porque Jesus ensina isso, e ele também consegue captar isso. Ele diz assim que o centro da existência, da vida, né, para poder viver essa vida eterna com Deus, é amar a Deus de todo o coração, com todas as forças e com todo o entendimento, né? E aí ele diz assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz para ele: você fez muito bem, você interpretou corretamente, vai e faz isso e você viverá. Aí esse homem, tentando se justificar, ele diz assim: mas quem é o meu próximo? E logo em seguida essa pergunta, nós vimos na quarta-feira passada, que Jesus propõe a parábola do bom samaritano. Os irmãos se lembram que a parábola do bom samaritano vai dizer que descia um sacerdote de Jerusalém, né, vamos voltar no começo da história. Uma pessoa descia de Jerusalém para Jericó, provavelmente um judeu, ele foi assaltado, foi roubado, né, de todos os seus bens, e ficou, né, ferido ali no chão, porque provavelmente deve ter apanhado, e desmaiado ali, passou um sacerdote, olhou para ele, se desviou e disse: não vou mexer com ele, deixa ele caído no chão lá, e foi seguir o seu caminho. Um levita também descia de Jerusalém, olhou para ele caído e não ajudou. E a Bíblia diz que depois disso passa um samaritano, que compadecido no seu coração, olha para aquele homem, né, se abaixa até ele, ata as suas feridas, coloca azeite e vinho naquelas feridas, e depois coloca em cima do seu animal e leva ele até uma hospedaria. E deixa ele hospedado naquele lugar e ainda deixa 2 moedas para o dono da hospedaria, dizendo assim: ó, cuida dele, e se você gastar mais alguma coisa com o cuidado dele, né, depois quando eu voltar de viagem, eu quito tudo com você, eu vou acertar essa situação com você, né? E Jesus pergunta para esse doutor da lei: quem foi o próximo do homem lá ferido? Quem foi o próximo dele, irmãos? O samaritano, tá? E qual que é a lição que nós aprendemos com isso? Quem é o meu próximo? O que Jesus está ensinando? Aí é o que o irmão Luiz disse lá para nós, né? Quem é o meu próximo? É todo aquele que precisa da minha ajuda, né, ainda que seja o meu pior inimigo. Aí mudou totalmente a situação, irmãos, né? Porque se nós entendermos que o nosso próximo são somente as pessoas de convívio particular e pessoal nosso, nós vamos nos eximir de ajudar as outras pessoas que estão para o lado de fora. Então o meu próximo é todo aquele que precisa da minha ajuda, ainda que seja o meu pior inimigo. É isso que Jesus estava ensinando na parábola do bom samaritano e aqui para nós também, tá? O que nós devemos levar em consideração? Eu quero refletir novamente com os irmãos dentro desse ponto. Alguém de vocês aqui tem inimigos? Algum dos irmãos? Quer confessar agora, irmãos? Ou depois? Deixa para depois, né? Nós vimos aqui que o cristão não pode ter inimigos. O cristão não pode nutrir no seu coração um sentimento de inimizade por ninguém. Ele não tem esse direito. Mas às vezes o cristão convive com pessoas que elas sim nutrem inimizade contra nós e elas nos consideram como inimigos. Elas nos veem como inimigos, mas nós não as vemos assim. Nós não as consideramos dessa maneira.
Nós não tentamos de forma alguma revidar a elas aquilo que elas fazem contra nós, contra a nossa própria vida, né? E aqui Jesus vai dizer algo muito interessante. No versículo 44 ele diz assim: eu porém vos digo. O que diz lá? Alguém lê para nós. Maravilha, vamos voltar lá então. A primeira coisa que está escrito lá é amar os vossos inimigos. Quem esteve aqui na quarta-feira passada, levanta a mão, irmãos. Tem uma parcela boa aí, vamos ver. Se nós pensássemos aqui a respeito do que Jesus está dizendo, nós veríamos de maneira muito significativa um contraste entre amar e gostar. Nós vimos aqui que geralmente os nossos relacionamentos, a grande maioria dos nossos relacionamentos, nós nutrimos dentro do coração o sentimento de gostar das pessoas e não de amar. Porque gostar significa que você se relaciona com aquela pessoa porque ela possui algo, o jeito dela, a forma dela, você se sente simpatizado com o jeito que ela tem. Você gosta de estar com ela, você gosta da conversa daquela pessoa. Como eu disse antes, você chama ela para comer na tua casa, você vai viajar com aquela pessoa porque você tem afinidade com ela. Isso não é amar, isso é gostar. Gostar é se sentir bem com aquela pessoa. Gostar é ter alguém que caminha com você e que nunca te contrariou. Até que ele te contrarie. Se ele te contrariar, o que vai acontecer? Vocês já tiveram algum tipo de amizade com alguém? Às vezes aquelas amizadezinhas que todo mundo diz assim que é colorida. Vai na casa, vem na casa da gente. O negócio é uma coisa mais linda, né? Teve assim, não? Não chegou uma hora que alguma coisa aconteceu, que o caldo entornou e a amizade acabou? Se perguntasse para você antes, qual que é o teu sentimento para fulano e para ciclano? Eu amo como se fosse meu irmão. E depois que deu o rolo? É uma boa pessoa, mas não dá para ter contato. Não, gente boa, né? Mas tem que ter cuidado, né? Você já percebeu que é assim muitas vezes que acontece? Então, tem alguma coisa de errada. Ou o nosso conceito de amor está errado, e nós estamos interpretando o que é amor de maneira equivocada, ou nós não estamos entendendo de alguma maneira o que seria aquilo que nós sentimos dentro do nosso coração em relação às pessoas, de frente com aquilo que a Bíblia revela para nós. Por quê? Quando nós pensamos na realidade do que é o amor diante das Escrituras, nós percebemos que o amor bíblico, ele é demonstrado supremamente na pessoa de Deus. E aqui eu gosto muito de pensar sobre isso, porque quanto mais nós vemos o tamanho da doença, melhor e mais precioso se torna o remédio. Já disse para os irmãos que um remédio cancerígeno hoje para tratar uma pessoa que está passando por um processo de câncer é caríssimo. Se você não tiver um plano de saúde, se o governo não te amparar, olha, nós estamos perdidos, né? Porque é muito caro a medicação, né? Como eu disse, uma pessoa no trabalho juntando um monte de caixinha assim, e brincou e disse assim, aqui tem 250 mil reais. Se eu não me engano, tinha umas 6 ou 8 caixinhas de remédio ali, 250 mil reais, né? E eu fui ver depois na internet, exatamente aquilo, é muito caro. Mas o remédio é caro por causa da gravidade da doença. E aqui é onde nós paramos para mensurar aquilo que significa amar. O nosso problema de seres humanos que nasceram, que são descendentes de Adão, é que nós temos um pecado, nós temos uma doença fatal chamada pecado nas nossas vidas. Todos que estão aqui, inclusive eu, somos pecadores por natureza. Alguém aqui vai dizer assim que eu fui criado de uma outra raiz que não seja Adão? Não. Eu tinha um outro casal lá que estava escondido no Éden, atrás de uma árvore, e eu vim daquele casal lá. Nós somos todos descendentes de Adão. Adão não é o nosso pai, por assim dizer, o cabeça federal do qual todos os seres humanos vieram a nascer. Então nós somos pecadores. E somos pecadores por natureza, nós já nascemos pecadores. E se Deus não fizer nada nas nossas vidas, se a graça de Deus não atuar, nós vamos para o inferno e vamos merecidamente. Eu acho incrível porque nós temos um olhar para nós mesmos, às vezes, de tanto prestígio. Você já olhou que é difícil você se desmerecer? Principalmente quando alguém, às vezes o pregador pode começar a alfinetar no sentido de dizer assim, você é pecador, você nasceu em pecado.
Você é um transgressor, um desobediente da lei. Eu não, eu pago minhas contas em dia. Eu não cobiço, eu não mato ninguém. Né? Que isso? Está falando de outro. Deve ser alguém que está dentro dessa igreja aqui. Mas de mim, não. A grande questão é que, como nós temos estudado aqui, um homicida não é só alguém que mata uma pessoa. É alguém que nutre ira injustificável dentro do seu coração. Que um adúltero não é só alguém que deita-se com uma pessoa que não é o seu cônjuge, mas é uma pessoa que nutre interesse e cobiça por uma pessoa que não é o seu cônjuge. Nós temos visto aqui que as nossas palavras têm um peso tremendo, não só em direção de juramentos, mas tudo que nós proferimos, porque a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras. E como a gente coloca a palavra desnecessária para fora da boca, irmãos? Como a gente profere muitas coisas, nós estudamos aqui a respeito dos juramentos, né? Que nós não temos comprometimento com a nossa boca. Nós falamos e às vezes na multidão, como diz o provérbio, na multidão das palavras sai a loucura do nosso coração. E nós vamos percebendo, diante da luz da verdade de Deus, que existe alguma coisa de errado em nós. E quando nos vemos diante dessa questão errada, nós percebemos que nós não podemos nos salvar. Que não adianta frequentar culto. Que não adianta ser uma pessoa, aparentemente, que não tem nenhum escândalo na sociedade, não responde nenhum processo, que nunca fez alguma coisa grave, supostamente, diante da sociedade. Não, eu sou uma pessoa boa, mas a grande questão é que pessoas boas vão para o inferno. Que pessoas que aparentemente não fizeram nada de errado, nunca tiveram um processo na justiça, nunca traíram ninguém, nunca aparentemente foram processados por difamação, pessoas vão para o inferno por causa que são pecadores. Você já parou para pensar a respeito disso? Que se você e eu entrarmos pelas portas celestiais, nós nunca entraremos pelos nossos méritos. Porque pelos nossos méritos nós seríamos condenados. Mas nós entramos e entraremos em nome de Jesus. Pelas portas celestiais, pelo mérito de alguém que deixou o seu trono, que era justo, perfeito e santo e se humilhou se tornando ser humano como nós. E no nosso lugar, foi no alto daquela cruz, no lugar de maior vergonha, no lugar de maior ignomínia, como diz a palavra de Deus. E Ele entregou a sua vida naquela cruz do Calvário para quitar o meu pecado e o seu pecado. Então não é a minha justiça e a sua justiça que fará nós entrarmos dentro dos céus, mas é a justiça de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmão, isso aí tem que estar encalacrado dentro da nossa mente. Porque o que garante a tua entrada dentro dos portões celestiais é a fé em Jesus Cristo. Se você tiver dúvida nisso, eu já disse. Leia Romanos. Leia Gálatas. Você vai ver que Paulo está confrontando os judaizantes que estão dizendo, não, porque eu seja salvo, eu preciso guardar os dias de festa. Eu preciso guardar os sábados. Eu preciso comer os alimentos de Levítico 11. Eu preciso me circuncidar. O Paulo está dizendo assim, se vocês estão apoiando a fé de vocês em práticas da lei, tentando se justificar pelas suas atitudes, vocês estão perdidos. Ele vai chegar a falar o ponto em Gálatas capítulo 5, se vocês estão tentando se justificar pelas obras de vocês, vocês caíram da fé. Mas ele vai dizer que a nossa salvação é por intermédio da fé em Jesus Cristo. Quer um exemplo disso aí? Aquele homem, o ladrão da cruz, teve algum tempo de praticar alguma obra de justiça? Que ele pudesse pensar que seria salvo por ela? Aquele homem naquela cruz, ao lado de Jesus, é alguém que está no clamor de um ser humano que sabe que não pode fazer nada, que está nos últimos minutos. Vocês já viram aqueles filmes quando tem aquelas bombas que estão prestes a explodir? E o camarada está dentro de um lugar que não tem nem uma janelinha para ele fugir? Aí vem 10, 9, 8, vai dando angústia na gente, desespero na gente. Aquele homem na cruz, o relógio dele está sendo contado, ele sabe que dentro de pouco tempo ele vai morrer. E ele, de alguma forma, pelo poder do Espírito Santo, ele olha para aquele homem que está no centro ali, do lado dele, e vê que está todo mundo difamando ele, falando um monte de mentira, dando vinagre e fel para ele beber. Ele olha para aquele homem, Jesus Cristo, e ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você sabe o que é isso? Ele está dizendo assim, Senhor, eu já não tenho mais expectativa e nenhuma esperança. As minhas obras foram todas obras injustas. Mas agora eu quero crer e eu quero me abraçar com este homem aqui que é o Salvador do mundo. É isso que nós somos. Nós somos salvos em Jesus Cristo pela fé que nós temos nele. Alguém tem dúvida disso aí, irmãos? Ah, pastor, mas eu tenho que dar uma ajudinha. Tenta ajudar para você ver.
A Bíblia é categórica. Eu já disse para os irmãos que nós não praticamos boas obras para ser salvos. Isso é heresia. Dizer que a nossa salvação é por boas obras é heresia, é antibíblico. Nós somos salvos para praticar boas obras. Alguém diz assim, não, então se eu salvo só pela fé, então eu posso dizer que crie e viver de qualquer maneira? Já provou que não creu. Alguém que crê de verdade em Jesus Cristo, ele recebe uma nova criatura dentro dele. Assim que se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, alguém está em Cristo, é nova criatura. Tem uma nova criatura dentro dele e ele vai praticar boas obras, ele vai viver na presença de Deus, ele vai desejar uma vida de justiça e de retidão na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então agora que nós já enxergamos aqui, pensa que o maior amor do mundo foi demonstrado por pessoas que não mereciam. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário por pessoas boas, ele morreu por pessoas más. Ele morreu por pessoas injustas, ele morreu pelos pecadores. Morreu por nós. A demonstração de amor de Deus, como eu disse na quarta-feira passada, ela não está baseada em nós. Não é Deus olhando para a terra e encontrando pessoas legais e dizendo assim, eu gostei, eu tive afinidade com ele tem umas características que eu gosto nele, eu vou salvar ele. Não por obras de justiça, como diz as Escrituras, mas pelo amor de Deus. E o que é o amor de Deus? É olhar para pessoas que não merecem a graça. É olhar para pessoas que são transgressoras e inimigas dele, e ele dizer assim, mesmo assim eu vou na direção de vocês com a minha graça para salvar as suas vidas. Isso é a salvação de Deus. Agora vamos descer um pouquinho aqui, né? Que é bonito, né? Deus nos amando, né? É uma coisa que, olha, dá até coraçãozinho. Mas agora, esse amor precisa ser replicado. Deus nos amou, e porque Deus nos amou, nós devemos amar. Se nós dizemos que amamos a Deus, João vai dizer que nós devemos amar o próximo. E agora nós chegamos no ponto aqui. É fácil amar o próximo, irmãos? O que é mais fácil, amar ou gostar? Gostar. Porque eu encontro em você uma pessoa legal, né? Vamos ter afinidade, vamos conviver juntos, vamos nos relacionar mais próximo. Mas e o dia que você me entristece? Que você me decepciona? E o dia que você se volta contra mim? Eu me volto contra você, ou alguém que está convivendo com você harmoniosamente se volta contra você. A pergunta é, você gosta ou ama? E nós descobrimos que nós gostamos. E Deus vai nos dizer através da sua palavra que o amor significa dedicar atenção, cuidado e benevolência para alguém que não merece ser amado. Amar é se voltar para ajudar pessoas que não tem nada nela que te mova dentro do teu coração para você dizer, eu vou fazer alguma coisa de bom para ela, porque ela merece isso. O amor é uma atitude de alguém que não encontra nenhuma motivação na pessoa, no objeto a ser amado. Você consegue entender isso aqui, irmãos? Por isso que é sempre importante se lembrar disso dentro da nossa convivência familiar. O Gary Chapman diz no seu livro As 5 Linguagens do Amor que o sentimento de paixão no relacionamento dura no máximo 2 anos e depois aquilo arrefece e você chega naquele ponto onde muita gente diz assim, olha, eu não gosto mais do meu cônjuge. Não sei, a gente tinha uma química, né? A vida até químico, né? Dizendo que tinha química, nem sabe o que é química, estudou um negocinho lá na escola, né? A química acabou. Não sei, não sinto mais nada, não amo. Antigamente eu gostava de estar junto, agora eu não gosto mais. O que aconteceu? Será que desconfigurou? Será que tem que seguir o que o mundo está dizendo? Não, acabou o sentimento. Troca, rapaz, troca, mulher. Não é que ser bobo, não. Fica com uma pessoa que você não gosta, vai ficar sofrendo lá nesse relacionamento. Você já percebeu que aquela visão filosófica do hedonismo ganha o nosso coração quando a gente está no mundo? O hedonismo é a visão de uma busca por prazer. É o desejo de ser feliz a todo custo. Mesmo que para saciar a minha alegria e a minha felicidade eu tenho que fazer outras pessoas tristes. Você não percebe isso? Pessoas abandonando o lar, pessoas deixando o convívio da família. Gente, é incrível que o ser humano tem vivido uma deturpação completa daquilo que Deus criou para ser. Porque ele está em busca do prazer desenfreado, porque ele quer viver uma vida de alegria, mas nem que isso custe a vida de outras pessoas e a alegria de outras pessoas. Você descobre que você não ama as pessoas que estão perto de você quando você vê que elas começam a criar dificuldades e você não consegue ter reação diante delas. Elas começam a se tornar gente difícil de se conviver, gente que não passa na garganta, gente que eu não consigo mais ter proximidade, que eu não consigo conversar mais. E aí Deus está dizendo assim para nós, o amor é muito mais do que isso.
O amor é se dedicar, é ter intencionalidade no coração de fazer o bem para alguém que não merece que você lhe faça o bem. Ô, irmãos, nós estamos falando com o ser humano aqui, ó. Tem algum anjo aí? Você já conviveu com pessoas que você percebeu que você não conseguia amar aquelas pessoas? Às vezes no trabalho, de você dizer assim, puxa vida, você acorda de manhã para ir para o trabalho e diz, ai, fulano vai estar lá, fulana vai estar lá. Dá aquela embrulhada no estômago, né? Ou não? Friozinho na barriga? É só comigo, irmãos. Então tem coisa errada comigo. Aquele gelo, diz, ai, vai estar lá. Será que eu dou bom dia ou não dou bom dia? Será que eu converso ou não converso? Não merece que eu converse. Não merece o meu bom dia, não merece o meu cuidado, não merece a minha atenção. Eu acredito, irmãos, que se nós não estamos amando como deveríamos, é porque nós estamos muito longe da palavra de Deus. O que me entristece é que muitas vezes nós vivemos um cristianismo inventado pela nossa mente, mas não inventado por Cristo, criado por Ele, propositado por Ele para nós. Uma passagem como essa, no coração nosso de ser humano natural, é uma vontade de dizer, não prega uma mensagem como essa, porque eu não quero amar aquela pessoa. Como diz o rapaz do filme lá do Prova de Fogo, dizendo assim, como eu posso amar alguém que vive me rejeitando? Essa é a essência do amor. O amor precisa ser exercitado não quando a pessoa merece que eu a ame, mas quando ela não merece que eu a ame. E aqui o amor não é um sentimento gostoso de se sentir no coração, é a atitude de dizer, eu vou fazer o bem independente daquilo que ela quer contra mim. É como nós vimos, é um Estevão que está sendo apedrejado, e eu acho muito interessante isso aqui, irmão. Alguém já levou uma pedrada aí? Já levou ou não? Ninguém levou uma pedrada? Uma bolada. Quando você leva aquela bolada, aquele tuf, o que você faz na hora? Dá uma arrumada no cabelo e segue andando? Não dá aquele olhar de morte para tentar encontrar? Aquele olhar pegando fogo, dizendo assim, quem fez isso? Se era na escola ainda, né, dava aquela vergonha terrível, porque todo mundo olhava e a bochecha já ficava vermelha. Já. E se fosse uma bola daquela de capotão, ficava até o vergo da marquinha da bola, né? E você olhava para ele e já ia se irar. Você imagina o Estevão tá levando pedrada de todo quanto é lado. Qual que deveria ser, naturalmente falando, a reação de Estevão quando está sendo apedrejado? Como diz meu pai, manda uma bola de fogo aqui, Senhor, agora, e mata todos esses infelizes. Não é a vontade que dá no nosso coração? Mas, irmãos, Estevão é um imitador de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo na cruz do Calvário, diante das pessoas que estão lhe ofendendo, lhe cuspindo, que trouxeram sobre ele varadas, né, chicotadas sobre as costas estão no vivo, estão pegando na cruz, encostando naquela cruz que não era lavrada, cheio de ferpas, está doendo, ele não consegue respirar naquela cruz, mas ele olha para o céu e diz, Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que está fazendo. Mas Estevão é um imitador de Jesus Cristo sendo apedrejado e levando pedra de todos os lados. E ele sabe que ele vai morrer apedrejado. E ele olha e vê os céus e diz, Senhor, não lhes imputes esse pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o amor cristão. É conseguir amar alguém que não é amável. É conseguir dedicar atenção, cuidado para alguém que não merece. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Como eu disse, a vontade é dizer assim, morra de fome. Você me prejudicou, você me atrapalhou, você me fez infeliz, você me fez passar vergonha, você fez com que eu me sentisse um lixo de ser humano, me envergonhou de todas as maneiras, mas a palavra está dizendo, se ele tiver fome, dá de comer para ele. Ele está esperando você retribuir. Ele está esperando que você naquele momento possa dizer assim, eu não vou te ajudar. Você se lembra daquele dia que você me prejudicou? Eu não vou te ajudar. Ele está esperando isso. Mas o que ele não espera é que alguém que ele feriu, magoou e machucou, alguém que ele não merecia cuidado, atenção e nada, é alguém que vai se voltar para ele e dizer assim, eu vou te dar um prato de comida, vem aqui que eu vou te ajudar. Eu vou te dar um copo de água. Eu vou te dar uma vestimenta. Eu vou te ajudar nessa tua dificuldade. Irmão, é fácil isso aí ou não? Fazer com as pessoas que estão em volta de nós, né, com aquele instinto gregário, vamos ajudar quem está próximo de nós, né? Vamos ajudar a minha família, a minha casa. Vamos ajudar os irmãos da igreja que eu mais gosto. Aqueles irmãozinhos, nossa, que olha, meu Deus, esses irmãos são muito queridos, né? Mas e se for o que não é tão queridão? E se for aquele que de algum dia você teve algum desentendimento com ele ou com ela? E se for aquela pessoa que te envergonhou, que te feriu, que te magoou, dá para ser amável com essa pessoa? É aí que Jesus Cristo está dizendo para nós.
É ali que o amor tem que se manifestar. É quando alguém que não merece amor vai receber amor. É quando alguém que não merece ajuda vai receber ajuda. Querido, isso aqui é muito profundo. Vou lembrar de novo aqui, né? Os irmãos cansados, depois vocês me mandam uma mensagem. Para de usar essa figura aí, pastor. Mas da esposa do Jim Elliot. O missionário sai para pregar o evangelho, é morto pelos índios. A esposa tem que tomar uma decisão, dizer, eu continuo aqui pregando o evangelho, meu marido acabou de ser morto com os outros missionários por esses índios. Fico aqui, continuo pregando o evangelho, eu volto embora. A vontade é de voltar embora, matou meu marido, o que eu vou evangelizar? Que eles vão para o inferno. Que se percam. Mataram a pessoa que eu amava, o meu esposo. Ela diz, eu vou permanecer, permanece. A aldeia recebe o evangelho. O homem que matou o marido dela se converte e ainda batiza a filha dela nas águas. Isso é amor. É ser capaz de perdoar alguém que te feriu, que te magoou, que te entristeceu, que não merecia o teu cuidado. Isso é o amor cristão. O que passar disso, queridos, é gostar. Até onde tem ido os meus relacionamentos e os teus? Até o limite do gostar? Os irmãos estão entendendo isso aqui, irmãos? É meio xaropão, né, esse assunto, né? Meio doloroso. Eu disse para os irmãos que às vezes nós vamos sair aqui, irmãos. Vamos pegar o carro, vamos chegar em casa, quem sabe em casa nós vamos enfrentar coisas semelhantes como essa. Quando chegar amanhã no trabalho, ou quando sair de casa, eita, foi pregado ontem sobre o amor. Ai, mas Senhor do céu, como é que eu vou, Senhor, chegar lá hoje? Mas agora você sabe, você já sabia, você estava se fazendo. Está dizendo assim, não, eu tenho que amar e tal, mas hora dessa. Mas Jesus está dizendo para mim e para você hoje, a oportunidade de amar é agora. A oportunidade de estender as mãos e ajudar quem não merece é agora. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Amém? Olha o que tem aqui, nessa tradução minha aqui, como eu disse para os irmãos na quarta-feira passada, ela resume em duas coisas. Jesus vai dizer, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Nós já aprendemos que amar não é gostar. E ele diz assim, orai pelos que vos perseguem. Dá para orar por alguém que te faz mal? Alguém que está te perseguindo? Os mais corajosão mesmo, assim, quantos dias dá para orar por uma pessoa que te persegue? Hã? Não ora nem pela salvação, né? Já ora assim, Senhor, a pessoa lá, né, tem o jeitão dela, né, a personalidade dela, enfim. Mas que o Senhor põe em outro lugar para morar, para trabalhar. Ou me tira dali, Senhor. Eu não quero atrapalhar ela, dá até de coitado, irmão. Eu não quero atrapalhar a vida dela. Você está querendo evitar o sofrimento. Você quer evitar o contato, a fricção, né? Você quer evitar. E o que nós chamamos de problema na nossa vida, Deus chama de oportunidade. Irmãos, eu tenho certeza que na minha vida eu nunca entenderia, ainda de maneira muito, muito pequena, como ser humano, mas eu nunca entenderia o que é esse amor cristão se não fosse as pessoas difíceis que Deus colocou na minha vida. Nunca entenderia. Se eu só me relacionasse com pessoas amáveis, né? Porque se você se envolver, né, com as pessoas, com os seres humanos, você vai perceber que você vai ficar nessa situação, né? Pega um dia, né, que Deus te chamar, fica numa liderança da igreja, para cuidar de um grupo de pessoas. Gestão de pessoas é tremendo, irmãos, é um desafio gigantesco. Porque você pode ter o pecado de se sentir tentado a ajudar mais aquelas pessoas que são mais legalzinhas. Isso aqui merece, né? Vou dar atenção, gente boa, né? Mas e o espinhudo e a espinhuda, o difícil e a difícil? Vou deixar no canto ali que Deus vai tratando. Eu vou orando e Deus vai trabalhando na vida dela. Eu tenho aprendido ao longo do tempo, irmãos, que as pessoas mais difíceis têm que ser as pessoas que estejam mais próximas de nós. Precisamos trazer elas porque às vezes o que ela precisa é de amor genuíno e verdadeiro. O que ela precisa é de atenção despretensiosa. Porque nós temos muito disso, não temos? Infelizmente, irmãos, isso é impregnado em nós. Nós só procuramos as pessoas quando precisamos de alguma coisa da parte dela. Isso está em nós, seres humanos. Mas aqui o que nós temos é Jesus dizendo assim, eu quero que você ame essa pessoa e eu quero que você ore por ela. Orar por ela é colocar diante de Deus a vida dela e dizer, Senhor, eu quero orar pelo fulano, pela fulana, Senhor. Senhor, tem me causado tantas dores e tanto sofrimento, mas primeiro, Senhor, eu quero te agradecer, porque por intermédio dessa pessoa, o Senhor está me ensinando a amar.
E dá para dar aquela olhadinha e dizer assim, difícil, hein, senhor? Dá para mandar uma pessoa um pouquinho mais branda para me ensinar isso aí? Mas você pode dizer para ele, dizer, Senhor, apesar de tudo que ela tem feito, eu sei que ela está fazendo porque está na ignorância, mas eu oro pela salvação dela. Eu oro, Senhor, para que um dia eu chegue lá naquele lugar e eu ouça ela dizendo, eu tive um encontro com Jesus Cristo. E quem sabe eu e você seremos agentes, porque através do nosso testemunho, aquela pessoa será confrontada no seu tipo de erro, e como diz a passagem, que Paulo replica ela dentro de Romanos, diz, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque se você fizer isso, vai amontoar brasa de fogo na cabeça dessa pessoa. O que é amontoar brasa de fogo? É alguém que, como eu disse para você, está esperando você revidar e você faz o bem. Está esperando você agir da mesma maneira que ela fez, né? Um olho por olho, um dente por dente, e você vai e faz o bem. Ela diz assim, como é que essa pessoa pode fazer o bem para mim? Quando eu estava esperando o mal dela, e tem gente que nem dorme de noite, fez mal para algum de nós, feriu algum de nós, mas quando chega em casa, vai deitar no travesseiro, a consciência fica latejando, você foi mal e injusto com aquela pessoa, e não consegue dormir. E às vezes, através disso, são pessoas que vão se chegar a Cristo por intermédio de um testemunho de um cristão que ama, de um cristão que ora, de um cristão que coloca tudo diante de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, eu acho muito importante. Porque alguns dos irmãos podem estar pensando assim, tá, pastor, mas essa questão de amar o próximo aí é muito bonito, né? Mas e quando a pessoa está sendo injusta? Quando o que a pessoa está fazendo é um crime? Quando o que a pessoa está fazendo é uma ilegalidade das grandes, o que nós fazemos? O que se faz, irmãos? Aqui é um ponto importante, porque eu acredito que dentro da nossa mente, a gente tem um ponto assim, olha, eu vou amar até aqui, mas se passar desse pedaço aqui, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou tentar fazer com as minhas próprias mãos. Tiago vai nos ensinar algo muito precioso na sua epístola. Ele vai dizer assim, irmãos, não vos vingueis a vós mesmos, porque na ira do homem não é operada a justiça de Deus. O que Tiago está dizendo assim? Quando você tenta fazer justiça com as próprias mãos, isso não é justiça de Deus. Tem pessoas que nós vamos amar elas, vamos tentar fazer o melhor possível para elas, no que depender de nós vamos tentar ter paz com todas as pessoas, mas mesmo assim ela não vai querer. O que eu faço? Começo a pôr chumbinho naquela comida que eu estou dando para ela, eu começo a tentar fazer alguma coisa para prejudicar aquela pessoa. A Bíblia vai dizer, entregue nas mãos de Deus. E aqui eu abro até um parênteses dizendo se é questão de justiça, né, que é alguma coisa que entre, né, aí precisa de aconselhamento pastoral para entender cada caso. Mas se envolve algum tipo de crime, aquela pessoa precisa ser condenada. Mas não é porque ela foi denunciada que eu tenho de parar de amar ela. Ela tem que pagar pelos erros dela, sim. Ela tem que ir para a justiça, sim. Se cometeu o crime, sim, mas isso não quer dizer que eu não a amo, porque às vezes, né, quando você pega um pai, uma mãe que vê os seus filhos, ou um filho seu, entregues nas drogas, e continua amando os filhos, mas tem que pegar aquele filho, aquela filha, e levar para um centro de reabilitação e colocar ali dentro, aquilo ali é uma atitude de revolta, de ódio dos pais, é uma tentativa de ajudar aquele filho. Irmãos, eu estive no Radache agora na segunda-feira, pregando de manhã, 52 homens ali sentados, e aquilo cortou meu coração, porque na hora que eu estava ali pregando a palavra de Deus, você percebia que muitos deles estavam se estribuchando no banco, não conseguiam ouvir aquilo, estava ainda com o coração cheio e carregado, aprisionado por aquele vício que está ferindo, magoando e aprisionando dentro daquela cela, pessoas que não conseguem ouvir essa questão do evangelho, mas que precisam ficar reclusos dentro de um lugar para receber ajuda, para poder ser confrontado, para poder ter uma desintoxicação do seu organismo, tentar ajudar. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Rodrigo, do Lucas, que estão ali, para poder auxiliar aquelas pessoas, porque é um trabalho muito difícil, que quem sabe eu e você não teríamos coragem, morar dentro de uma chácara dessa, para cuidar dessas pessoas, é muito difícil, é um desafio muito grande. Você colocar a tua esposa, os teus filhos para morar junto com essas pessoas, é ou não é? Alguém tem coragem aí? Eu indico amanhã lá para o Rodrigo, que ele está precisando de ajuda. É difícil, não é simples. Mas às vezes medidas precisam ser tomadas e são medidas de amor para tentar ajudar aquela pessoa a parar com o que ela está fazendo. Receber, às vezes se é questão de justiça, receber, né, lá na justiça, a paga que ela precisa. Sim, mas isso não exime a atitude de amor. Os irmãos estão entendendo, amém, irmãos? Vamos caminhar aqui porque eu quero chegar no final dessa mensagem aqui. Olha que coisa maravilhosa, versículo 45.
Depois de Jesus ter dito assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ele diz no verso 45, para que vocês se tornem filhos do vosso Pai Celeste. O que Jesus está dizendo aqui? Que nós só seremos filhos de Deus se nós fizermos isso? O pastor acabou de falar que não é por obras que eu me torno um filho de Deus, mas é pela fé em Jesus Cristo. Mas está dizendo aqui, né? Para que vos torneis, então eu tenho que amar e orar para que eu me torne um filho de Deus. A tradução aqui não é das melhores, irmãos. A tradução correta aqui, até a Nova Almeida Atualizada trouxe uma frase melhor, que ela diz assim que se eu amar os meus inimigos e orar por eles, eu estou demonstrando que eu sou filho de Deus. Então não é para me tornar filho de Deus, é para demonstrar que eu já sou um filho de Deus. Aqui é muito precioso para nós, porque se nós somos filhos de Deus, nós temos que manifestar a natureza de Deus nas nossas vidas. Eu não é? Os irmãos que estão casados aí há alguns anos, você pegou algum costume do cônjuge e o cônjuge pegou algum costume seu? Ou quem não é casado, você tem algum costume na tua vida que você pegou dos teus pais? Eu não tenho dúvida que se você conviver um pouquinho com meu pai e comigo, alguém que conhece ele um pouquinho, vai dizer, ó, igual o irmão Josias. Mesma coisinha fazendo igual o irmão Josias lá. Por quê? Porque ficou gravado, não tenho, convivi, né? Todos esses anos convivendo, aquilo influencia de alguma maneira. E é aqui que é interessante, porque se você é filho de Deus e você se relaciona com teu Pai Celestial, você tem os costumes dele. Você tem a natureza dele dentro de você. Você reflete no teu dia a dia, nas tuas palavras, nas tuas atitudes. Você reflete a natureza do teu Pai nas tuas ações que você tem. Então aqui Jesus está dizendo, se você amar o teu inimigo, você amar aquele que se acha teu inimigo, que te considera um inimigo, e orar por ele, você está demonstrando que você é um filho de Deus. Por quê? Porque ele vai dizer que a natureza de Deus é o seguinte: Deus faz com que o sol nasça sobre justos, sobre maus e bons, e faz vir a chuva sobre justos e injustos. Resumindo aqui para que a gente entenda, você já percebeu que tem ímpio que é mais abençoado financeiramente do que nós? A grande maioria dos ricos é crente ou é ímpio? Hã? Crente? Ó, eu não conheço esses crentes aí. A maioria são os ímpios. E o que você vai dizer? Assim, se é Deus que faz as coisas acontecerem, então Deus está, de alguma forma, abençoando essa pessoa, abrindo as portas para ela. Você sabe por que Deus faz isso? Porque essa pessoa, ela não percebe que está desfrutando dos benefícios de Deus. Que a cada dia ela levanta com saúde, tem alimento sobre a mesa, tem uma boa casa, tem um bom carro, tem uma empresa, tem uma família, tem muitas coisas em volta dela, e ela continua sendo hostil a Deus. Ela continua virando as costas para Deus e negando, né, que Deus é alguém importante nesse universo. Ela vira suas costas e despreza completamente a Deus. Mas vai chegar um dia que ela vai se apresentar diante de Deus, e quem sabe sem palavras, Deus vai fazer de alguma forma que ela entenda que ela teve muitas bênçãos recebidas das mãos de Deus, como diz aqui, o sol nasceu sobre ele. Ele se beneficiou do sol, da chuva, a chuva que cai sobre a terra e faz com que as plantações cresçam e criem alimentos ali para que as pessoas comam. Ele se beneficiou disso também. Porque se nós fôssemos Deus, nós íamos dar abastança para quem? Somente para quem me obedece. Para quem não me obedece eu não dou nada. Mas Deus é justo. Deus coloca diante de pessoas que não merecem ajuda, Ele coloca ajuda. Ele abre as portas, Ele faz as coisas acontecerem, mas tudo isso é com uma intenção, de que naquele dia não haverá ninguém para poder tentar acusar Deus, de que Deus as aprisionou, mas pelo contrário, elas desfrutaram de todos os benefícios que poderiam, mesmo assim se voltaram contra Deus. Olha que coisa interessante, que versículo 46. Se vocês amarem somente aqueles que amam vocês, qual que será a recompensa de vocês? Jesus ainda usa um exemplo, dizendo, os publicanos fazem a mesma coisa. Os publicanos eram judeus que eram chamados pelas autoridades romanas para cobrar impostos dos seus conterrâneos, dos próprios judeus. Judeus que se tornavam publicanos para cobrar imposto dos outros judeus. Eram gente da pior espécie, que gostavam de extorquir o ser humano. Você se lembra do Zaqueu? Por que Zaqueu é uma figura polêmica ali quando Jesus vai na casa dele? Porque os outros judeus estão olhando para o Zaqueu, que é um publicano, que é um cobrador de impostos, e está dizendo, mas Jesus entrando na casa de um homem desse, a pior espécie de ser humano.
Mas aquele ser humano abriu o coração e disse: Senhor, se eu por acaso tenho defraudado alguém, aquilo ali dá a entender que Zaqueu está dizendo: Senhor, eu tenho, apesar de ser um publicano, eu tenho tentado ser alguém que vive de maneira honesta, mas se porventura eu tenho sido, eu dou parte dos meus bens. Eu dou parte dos meus bens. Então Jesus está dizendo: se vocês amarem somente quem está no círculo de vocês, a família de vocês, as pessoas próximas, aquelas que vocês gostam, vocês não estão fazendo nada demais, porque os publicanos fazem isso. E olha aqui o verso 47, se vocês só saudarem e cumprimentarem os vossos irmãos, as pessoas que são próximos de você, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios também saudam a todo mundo. Que é fácil chegar, né? Ô, bom dia, vizinho. Tranquilo, bom dia, né? Aí o dia que dá uma ziquezira lá com o vizinho, não cumprimento mais. De madrugada faz festa, o filho dele pega e faz uma bagunça, uma baderna lá. E de sábado para domingo você queria vir na escola dominical e buxi, e a cabeça tá... Aí você chega de manhã aqui, parece que está escutando o buxi ainda aqui na escola dominical. Essas pessoas, Jesus está dizendo: se vocês amarem só aqueles que são amigáveis, as pessoas que vocês gostam, vocês não estão fazendo nada demais. Os publicanos fazem a mesma coisa. Os gentios, os outros povos, eles fazem as mesmas coisas de vocês. Mas ele chega no versículo 48 e ele diz assim: mas vocês têm de ser perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que isso aqui quer dizer para nós, irmãos? Que Deus não quer que nós fiquemos naquele nívelzinho de ser humano que só quer gostar daquelas pessoas que Ele gosta, porque Deus ama e demonstra esse amor sobre toda a terra. É claro que aqui a gente precisa fazer uma distinção, né? Porque tem muita crise às vezes da questão do amor, né? O amor de Deus é demonstrado para todas as pessoas, todos os seres humanos. Pelas Escrituras, Deus demonstra amor de maneira direta ou indireta a todos os seres humanos, porque tudo que Deus faz de bom para que essas pessoas se beneficiem é demonstração de amor. Mas os filhos de Deus desfrutam de maneira especial e inteligível, compreensível do amor de Deus. Você vê os benefícios de Deus. Você vê Deus realizando um milagre na tua vida, curando você. Você não atribui a uma outra divindade. Você olha para o céu e diz: Senhor, o Senhor me curou. Você estava desempregado, desempregada, e você orou a Deus dizendo: Senhor, abre uma porta de emprego para mim poder ajudar a sustentar o meu lar aqui que está difícil, e a porta de emprego se abre. A quem que você agradece? É o teu Pai que demonstrou amor sobre você. Deus é perfeito, nós não, mas nós estamos caminhando até a perfeição. Aqui nessa vida nós nunca seremos perfeitos, mas nós caminhamos para aquele dia quando o pecado será removido de dentro de nós e nós seremos transformados para sempre, e aí então alcançaremos a perfeição. Quando sair daqui, mas nós estamos caminhando para isso. Sabe o que às vezes entristece, irmãos? Que nós podemos passar anos dentro da igreja e às vezes não ter progresso no caminho de transformação. Isso deveria nos entristecer de maneira profunda. Estamos há 10, 20, 30, 50, 60, quase 100 anos. Mas essas verdades aqui nunca foram manifestas em nós. Eu tenho um sonho, irmãos, de que quando eu for velhinho, eu possa ser parecido com o meu bisavô. Sabe aquela pessoa com 93, 94 anos de idade, que você chegava na casa dele e ele transpirava a alegria de Deus? Que nessa idade, não sei se você tem algum familiar nessa idade, mas se for alguém que nunca teve um encontro com Cristo, ou alguém que mesmo supostamente tendo um encontro com Cristo, às vezes é rabugento, porque tem, né? Porque a idade vai chegando, parece que tem coisa que vai se tornando como criança. Mas, irmãos, que nós possamos progredir a cada dia, e quando chegar naqueles dias, quando estivermos já numa idade avançada, que nós possamos ter uma alegria de Cristo que seja significativa nas nossas vidas. Que eu possa ser mais parecido com Jesus quando eu sair daqui dessa terra do que quando eu iniciei a caminhada com Ele. Nós temos que passar por esse processo de transformação, irmãos. Isso é vida cristã. Você quer receber as bênçãos de Deus? Amém? Você quer receber os milagres de Deus na sua vida? Amém? Mas eu quero dizer para você que tudo isso vai ficar. E só o que é imaterial, aquilo que é ganho, que é acumulado não de tesouro terreno, mas é acumulado no céu. Ajuntai tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não podem consumir, os ladrões não podem roubar. É lá que nós temos que investir. Nós vamos receber muitas dádivas, muitas bênçãos de Deus, mas essas coisas são temporais, elas são para essa vida.
mas a transformação de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus, de amarmos pessoas que não merecem ser amadas, de orarmos por pessoas que não merecem a nossa oração. Isso é caminhar para se transformar a cada dia em alguém parecido com Cristo. Os irmãos entenderam essa mensagem, irmãos? Vão sair daqui e vão amar? Vão amar, irmãos? É isso que Jesus deseja de nós. Curva a sua cabeça, vamos orar e pedir a graça de Deus sobre nós. Querido Pai, Senhor, essa palavra é tão confrontadora, Senhor. Nenhum de nós se sente suficiente diante dela, Senhor, porque de alguma forma nós somos expostos e percebemos, Senhor, a dureza do nosso coração, a nossa insensibilidade, a nossa facilidade para fazer escolhas de pessoas das quais nós queremos nos relacionar, dizendo, essa eu quero estar próximo de mim, eu quero ter afinidade com ela, essas aqui eu já não quero. E o Senhor está dizendo, o amor só pode ser aperfeiçoado com pessoas difíceis. Só pode existir amor genuíno quando existem pessoas que não merecem demonstração de amor, Senhor. Que o Senhor nos ensine essa lição a cada dia, Pai. Quando nós estivermos dentro do nosso lar, no convívio com a nossa família, quando os membros da nossa família nos decepcionarem, porque vão decepcionar, porque nós decepcionamos eles muitas vezes, que nós possamos amá-los ainda assim. Senhor, que no convívio dessa igreja, que convivemos juntos, pecadores convivendo juntos, muitas vezes teremos, Senhor, embates, dificuldades, terão opiniões diferentes, existirão muitas mentalidades conflitantes, Senhor, mas que o amor possa prevalecer. Que o amor possa vencer no convívio da nossa comunhão. Que se nós queremos realmente viver o Evangelho de modo genuíno e não um Evangelho formado pela nossa mente, Senhor, livra-nos desse tipo de visão, de algo que nós criamos na nossa mente, que supostamente alguém nos ensinou, mas que é contrário à Tua palavra, Senhor, nos livra deste engano. Mas que mediante aquilo que nós temos visto na Tua palavra, Senhor, de amarmos pessoas que não merecem ser amadas, de demonstrarmos misericórdia, ajuda, amparo e auxílio para pessoas que não merecem ajuda, amparo e auxílio, que nós possamos viver, Senhor. Não está em nós, mas está em Ti. Nós não temos capacidade por nós mesmos para fazê-lo, mas confiamos na Sua graça sobre nós. Nos torna, Senhor, a cada dia mais parecidos com Jesus, porque o nosso Senhor pôde perdoar e amar as pessoas que lhe ofendiam, que lhe esbofeteavam, que lhe cuspiam, que lhe açoitavam, Senhor. Que o Senhor nos ensine esse caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.